Olá, me chamo Beatriz, fui bolsista UFAM, tive como orientadora a professora doutora Natasha Cíntia Regina Leix e vou apresentar o meu projeto de pesquisa intitulado como A Geografia do Clima na Análise das Doenças Respiratórias em Manaus, Amazonas. Introdução. As condições climáticas urbanas são socialmente produzidas e são derivadas de alterações na paisagem natural da cidade, como afirma Mendonça 2019. O ambiente antinatural se torna um palco de intensas atividades humanas, que rege as alterações climáticas, e uma vez que o espaço passa por esse tipo de transformação, o ser humano é afetado fisiologicamente e socialmente. Os objetivos. O geral buscou compreender a influência do clima e da vulnerabilização no acometimento das doenças respiratórias em Manaus. Os específicos em analisar a sazonalidade e os elementos do clima de Manaus integrado às doenças respiratórias, com enfoque nas síndromes respiratórias agudas graves. Verificar aspectos contextuais e sociais relacionados ao processo saúde-doença e mapear as áreas com maior incidência de doenças integradas à vulnerabilização dos citadinos e dos povos indígenas. Os materiais e métodos foram divididos em 3 etapas: a primeira na revisão da literatura científica, a segunda na coleta dos dados através do site do IMET, IBGE, Atlas UDS, FVS, AM, Prefeitura de Manaus, Medir Queimadas e CISAM e DataSUS. A terceira etapa caracterizou-se pelo tratamento dos dados através de estatística descritiva, como média, soma, valor máximo e mínimo. A correlação de Spearman foi calculada no software estatístico SPSS Statistic 22. A análise espacial dos dados foi feita com técnicas de geoprocessamento através do software QGIS 3.4. Os resultados. O gráfico 1 vai apresentar uma sazonalidade bem distribuída entre o período seco e chuvoso, sendo chuvoso aquele com maiores registros de internações. Ao partirmos para a análise do gráfico 2, fica evidente que tanto nos meses chuvosos quanto nos secos, tem-se um elevado número de registros de óbitos por doenças respiratórias. Ao tratarmos das internações de crianças e idosos, conforme o gráfico 3, identificamos que as crianças são as mais internadas do que os idosos, além de possuírem uma distribuição sazonal de internações. Bem, em relação aos óbitos de ambas as faixas etárias, como exposto no gráfico 4, os idosos são as maiores vítimas, tendo um mês de março com o maior número de óbitos. As médias mensais de focos de queimada e material particulado fino apresentados nos gráficos possuem uma sazonalidade, tendo a estação seca a de maior concentração desses elementos em suspensão na atmosfera. A análise das internações e óbitos através da correlação de Spearman se tornou estatisticamente significativa. Houve associação fraca e negativa significativa de internações da população geral e crianças entre material particulado e focos de queimada. Nesse caso, a correlação nos mostra que há uma dispersão de foco de queimada em material particulado fino associado ao período chuvoso. Isso acaba não influenciando nas internações. Ainda na tabela 1, as internações de idosos mostram uma correlação positiva e significativa com os focos de queimada. A correlação destacada entre internações de idosos e focos de queimada evidencia que esse elemento é um dos fatores, dentre muitos outros, que influenciam nas internações dos idosos. É importante destacar que a tabela 2 também vai apresentar essa associação positiva nos óbitos da população geral e dos idosos. Dentro do quadro de doenças respiratórias também foi analisado a síndrome respiratória aguda grave por Covid-19. A correlação inversamente significativa do índice de isolamento social com os casos da Covid-19 expresso na tabela 3 revela que na primeira onda da pandemia o baixo índice de isolamento foi um fator preponderante que contribuiu para o aumento dos casos. Os dados dos casos confirmados da segunda onda apresentaram correlação fraca e significativa, mas inversamente proporcional entre temperatura máxima, média e mínima. Isso quer dizer que o vírus sobrevive a baixas temperaturas, aumentando o número de casos. O mapa 1 mostra a distribuição dos casos confirmados da Covid-19 entre os bairros de Manaus. Os primeiros casos da doença foram detectados nos bairros privilegiados de infraestrutura e com predomínio de população classe média e alta. Dentre esses bairros estão Ponta Negra e Parque 10 de Novembro. Os casos foram avançando para as camadas e bairros populares, como mostra no mapa. Cidade Nova foi aquele que apresentou o maior número de casos confirmados por Covid-19, Jorge Teixeira também, São José Operário e muitos outros.
A prancha 1 vai nos mostrar os mapas dos indicadores que compõem a vulnerabilidade social em Manaus. O indicador síntese foi elaborado de acordo com os determinantes sociais da saúde e variáveis preditoras da Covid-19. Pode-se observar que a maior parte da população está situada em condições habitacionais de baixo custo, difícil acesso aos serviços básicos de saúde e infraestrutura. Dentre os bairros que apresentaram essas características estão o Distrito Industrial, Poraquequara, Tarumã Sul, Centro, Lago Azul, Jorge Teixeira e etc. No mapa 2, vemos que as diferentes condições sociais se associam aos casos da Covid-19. Por isso, percebe-se que os setores classificados com vulnerabilidade média, alta e muito alta são aqueles que possuem uma maior variação dos números de casos confirmados, dentre eles Compensa, Cidade Nova, Jorge Teixeira, Alvorada, Centro e São José Operário. Considerações finais. Durante o período seco e chuvoso em Manaus, pôde-se analisar que, apesar das crianças serem o grupo etário com maior número de internações em ambos os períodos, não ocorreu correlação estatística significante entre as variáveis climáticas. Porém, apresentou-se relacionada com as doenças respiratórias, em sua maioria aos óbitos no período seco e em idosos. Desvelada apropriação e produção desigual do espaço urbano em Manaus foi evidente, pois demonstrou que a ocorrência de diferente magnitude de vulnerabilidade social. Além disso, verificou-se que a segregação do espaço urbano influencia nas condições de prevenção à saúde dos cidadãos e demonstrou as áreas que possuem condições insuficientes para o bem-estar e saúde coletiva. Portanto, a pesquisa realizada pode subsidiar políticas públicas para a melhoria das condições de vida e promoção da saúde em Manaus, no Amazonas. Essas foram as referências utilizadas na pesquisa.